Saudações fraternas, irmãos e irmãs. Continuamos com nossos estudos 30 minutos com a palavra. Chegamos ao capítulo 19 de Lucas. Jesus está se aproximando de Jerusalém. Até assim, fortuito, porque amanhã celebraremos o Domingo de Ramos, ou como falamos, celebraremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dá para chegar, porque ele vai estar passando pela a próxima etapa, que será Jericó. Vamos orar. Rogamos, Senhor, a tua bênção sobre nós. Aquilo que nos tens dado na tua palavra é de valor para nós, Senhor, valor inestimável. Agora rogamos que teu Espírito Santo nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, vamos fazer a primeira parte da leitura. Lucas 19, de 1 a 10. Um trecho longo que nós vamos estudar pormenorizadamente. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para nossa consideração aqui, 2 histórias. O personagem anterior era Bartimeu, o cego sentado à beira do caminho. 2 personagens. Um sentado e não pode ver, mas ouve e clama por Jesus. Outro em pé, não pode ver porque ele é baixinho, mas procura ver Jesus e o chama pelo nome, Ambos têm um encontro pessoal com Jesus. Ambos recebem visão. Ambos salvos. Jesus e Zaqueu agora. Zaqueu sobe numa árvore e arrisca ser ridiculizado para ver Jesus. Um homem importante, naquela cultura, subir numa árvore simplesmente era para ser ridicularizado. Jericó, cidade antiga, próspera. Como nós falamos, lá embaixo, eu falei 300 metros abaixo do nível do mar. Dali, subir para Jerusalém é uma subida íngreme, curta, mais difícil. É um terreno fértil e uma cidade onde tem tâmaras, bosques de bálsamo. Havia 2 cidades, a antiga, uma das mais antigas cidades da humanidade, e a nova que os romanos construíram. Uma cidade próspera e era um terreno fértil para um coletor de impostos. Era conhecido como a cidade das palmas. Zaqueu era o chefe ou administrador dos coletores de impostos. Mais uma vez, falar sobre quem era um coletor de impostos ou publicano. Os romanos e os outros governos queriam arrecadar tanto dinheiro de uma região. Então, um investidor pagava o que eles queriam e pegavam o direito por escrito, com escolta militar, para
coletar os impostos, e eles sempre iam coletar mais para ter o seu próprio lucro. Esse aqui é o administrador de todos, e era desprezado pelos judeus. Olha, voltando lá no começo de Lucas, capítulo 3, 2 e 13, sobre o ministério de João Batista, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram a João Batista: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Obviamente, Jesus fala que isso é uma conduta correta porque havia conduta incorreta. Interessante, o nome Zaqueu em hebraico significa puro. Ele era tudo menos puro. Um pecador público, um extorquidor, rico, mas detestado. Versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Talvez ouvira falar dele. Ouvira falar que Jesus aceitava gente como ele mesmo era. A fama de Jesus era essa. Agora, ele queria ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. A multidão era grande. E agora temos um baixinho querendo olhar e não pode. Ele estava em desvantagem ao procurar ver Jesus. Essa estatura sua provavelmente afetava o seu caráter e a sua personalidade. Era detestável. Ele aumentava os impostos para compensar a sua rejeição, provavelmente. Ele havia conquistado sua riqueza por conta de sua força de vontade. E agora esta força de vontade o impulsionou a achar a solução para conseguir ver Jesus. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Sicômoro é descrito como parecido a um carvalho, frondoso, fácil de subir. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Jesus se convidou. Eu vou ficar na sua casa hoje, Zaqueu. Jesus se convida à casa de Zaqueu e ele olhou para cima porque Zaqueu esforçou tanto e arriscou escândalo para ver Jesus. Jesus o viu e não passou adiante. Primeiro, Jesus o chama pelo nome. Vou citar dois trechos aqui, um de João, capítulo 10, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Você é conhecido por Jesus. Ele conhece você. Ele conhece o seu nome. Se eu perguntar a Lígia agora, mesmo de onde você veio, ela fala do coração de Deus. E todos nós viemos do coração de Deus e Deus nos chama pelo nome que Ele sabia nossos pais dariam para nós. O outro trecho é um trecho muito bonito, em Apocalipse 2,17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória eu darei do maná escondido, e a cada um deles, darei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. É uma profecia da intimidade com que nós somos tratados individualmente por Jesus. Ele vai dar a você um novo nome. Interessante que o seu nome hoje
além daquele que está na certidão de batismo ou na sua identidade, o seu nome hoje cristão é Cristo. Você recebeu o nome de Cristo. E você é um pequeno Cristo. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos que foi em Antioquia que os discípulos foram primeiro chamados cristãos. E no grego é Christianoi, pequeno Cristo, Cristinho. Jesus olha e chama Zaqueu pelo nome. Desce depressa. Se você não apressar, ou melhor, voltamos aqui. Jesus chama pelo nome. E ele sabe a importância do nome de uma pessoa. E Jesus disse o nome de Zaqueu de uma forma diferente dos seus contemporâneos. Ele está dizendo a Zaqueu, eu te conheço. Eu tenho ascendência sobre você. E ele fala, desce depressa. Se não apressar, Zaqueu, a oportunidade vai passar. Se ele não descesse, nunca teria um encontro com Jesus. E Jesus diz, pois me convém ficar hoje em sua casa, em tua casa. Sem dúvida, um descanso necessário antes da subida para Jerusalém. A jornada tem sido longa. Do capítulo 9 até o capítulo 19 de Lucas, 10 capítulos, Lucas nos dá o retrato de uma longa viagem em direção a Jerusalém e tudo que acontece no caminho. Jesus está dizendo, me convém ficar hoje em tua casa. Não era só uma pregação ou uma conversão que Jesus queria para este homem. Ele queria um relacionamento real com Zaqueu. Ele queria a comunhão da mesa, a fraternidade e a hospitalidade do Meio Oriente. Quem sentasse à mesa de uma pessoa era protegida por ela. E havia um relacionamento muito forte. Jesus estava dizendo, você me recebe, você está me honrando, mas eu me sinto honrado pela tua presença também. Iam começar tudo por uma refeição e muita conversa, sem dúvida. Jesus se convidou para passar tempo na casa de Zaqueu, o detestado publicano. Lembra lá em Lucas 15, como começamos o capítulo, esse homem recebe pecadores e come com eles. Ele foi anfitrião de pecadores. E agora ele está deixando que um pecador seja o seu anfitrião. Jesus se convidou para passar tempo na casa de Zaqueu. Esse desprezado, detestado publicano. É interessante que a igreja primitiva foi desprezada porque ela aceitava os escritos e os proscritos, escravos junto com senhores, mulheres junto com homens, crianças. Era a diferença que o Evangelho de Jesus Cristo dava na igreja primitiva. Versículo 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Jesus só entraria na casa e na vida de Zaqueu se fosse convidado. É claro, ele se convidou, mas Zaqueu está dispondo claramente, está convidando, vem, a casa é sua, Senhor. Mi casa é sua casa. Olha o que Spurgeon disse sobre isso, ele tem cada frase. Cristo não forçará a entrada na casa de qualquer um e sentar ali contra a vontade daquela pessoa. Isto não seria a ação de um convidado, mas de um intruso atrevido. Talvez Zaqueu tinha muitas perguntas para fazer a Jesus, mas ele não as fez na árvore. Lá de cima não dava. Mas quando ele desceu da árvore e encontrou-se fisicamente, socialmente, amigavelmente com Jesus,
ele pôde perguntar o que queria e o recebeu com alegria. Observe uma coisa. Zaqueu recebeu Jesus, o próprio Jesus. Ele não recebeu um credo. Ele não recebeu uma doutrina. Ele não recebeu uma teologia. Ele não recebeu uma teoria. Ele não recebeu uma cerimônia, não recebeu um ritual. Ele não recebeu uma denominação. Ele recebeu a Jesus. É assim que nós nos tornamos cristãos. Quando nós recebemos a Jesus. Não aceitamos, recebemos a Jesus como nosso Senhor. Antes da entrada triunfal em Jerusalém, que significaria completar a sua viagem desde a Galiléia, Jesus entrou na casa e na vida e no coração de um homem. Zaqueu é o modelo para todos de como receber Jesus. Recebê-lo procurando-o com esforço real, como Zaqueu foi atrás. Receber Jesus humilhando-se a si mesmo. Passou pelo o vexame de subir numa árvore, um homem de tanta importância. Receber a Jesus sem contar com seu pecado ou como odiado você se sente. Receber a Jesus ouvindo seu convite por nome. Recebeu a Jesus sem demora. Como é que Jesus disse? Desce depressa. A gente cantava um corinho que eu não lembro todo ele. Zaqueu era pequenino, muito baixinho assim, eu não lembro o resto. Mas tem uma frase que, Zaqueu, desce depressa, eu vou jantar contigo, é isso aí. Jesus desceu ao nível dele. E você vai ter que receber a Jesus descendo até o nível onde ele está, perto de você. Vai recebê-lo como Jesus, não como uma figura enigmática, um homem moral, um líder famoso. Recebeu a pessoa de Jesus. Afinal de contas, evangelho, boa notícia, o evangelho é uma pessoa. A boa notícia é que Jesus veio. Receber a Jesus na sua vida e na sua casa. O lugar mais difícil de ser um cristão não é na igreja. Ali é fácil. O lugar mais difícil não é no seu emprego. O lugar mais difícil de ser um cristão é na sua casa, onde as máscaras caem todas e aquilo que nós somos é visível a todos que estão à nossa volta. Receber a Jesus com alegria. Com alegria. E receber a Jesus a despeito do que os outros dizem. E, não vou dizer finalmente, mas importantemente, é importante receber a Jesus com arrependimento, que é uma mudança de vida, e a prova disso que é restituição. Aí no versículo 7 nós lemos em diante, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu renuncia o seu pecado e Jesus proclama a sua salvação.
Olha lá, versículo 7, de novo. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Todos, não somente a liderança religiosa, pensaram que Jesus se excedera, associando com um homem tão ruim como Zaqueu. Você viu? O mestre entrou na casa daquele horrível publicano, Zaqueu. Outra citação de Spurgeon, vamos lá. Jesus não ensinou que o caráter não era de qualquer consequência. Pelo contrário, Zaqueu imediatamente percebeu que o caráter era da maior consequência. Então levantou-se e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Restituo 4 vezes mais? Com esse pouco tempo com Jesus, Zaqueu sabia que tinha que arrepender-se e fazer restituição. Não era um arrependimento da boca para fora. Ele estava excedendo o que a lei exigia para restituir. Considerando os métodos com que adquirira a sua riqueza, a lista de restituição provavelmente não era curta. Uma vida pode ser transformada assim tão rapidamente? Pode. Conheço casos de transformações rápidas, mas o coração mudou. Olha, nem todos os hábitos da vida dele foram mudados imediatamente, mas o coração dele mudou. E houve evidência imediata da mudança na sua vida. E Jesus proclama isso: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A palavra agora não é pecado. A palavra agora é salvação. Compare com o que nós lemos sobre o jovem rico lá em Lucas 18. Jesus disse que ele desse ao pobre, disse: venda o que tens. Venda, abre mão de tudo. Se você quer a vida eterna, venda o que tens. Dá aos pobres, dá o quê? O que tens? Não. O dinheiro que você ganhou com a venda. E dá aos pobres. A ideia é dar você mesmo. Não manda dar, dá você mesmo. Jesus disse que desse tudo aos pobres, buscando que ele assim mostrasse que arrependera. Mas Zaqueu já se arrependera. Foi suficiente a restituição daqueles que ele defraudara. Naquele incidente do jovem rico, Jesus disse que era impossível para um rico entrar no céu. Os discípulos ficaram encabulados, mas então quem vai salvar? Mas Jesus disse: mas é possível para Deus. E aqui, com Zaqueu, está o cumprimento desta promessa. Zaqueu se tornou um doador alegre, provando que Deus fizera uma obra impossível na vida dele. O jovem rico foi-se embora triste, apegado às suas riquezas. E Jesus diz: pois esse também é filho de Abraão. Por ser odiado por seus contemporâneos judeus, eles provavelmente não o consideravam judeu de verdade. E Jesus quis que todos soubessem que ele era um verdadeiro filho de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que vivem a vida de Abraão, que foi a vida de fé e de obediência. Este que é filho de Abraão, Jesus está dizendo, tanto geneticamente como também pela fé. A fé de Abraão. Os judeus consideravam que a fé de Abraão era tão grande que é como se houvesse um baú de fé guardado e qualquer judeu pode ir lá com um cheque em branco e pegar um pouco da fé de Abraão. Jesus explicou porque ele procurava e oferecia amizade a um pecador notório como Zaqueu. Jesus disse que ele veio precisamente para procurar e salvar
pessoas como Zaqueu. Quando Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ele não está falando um perdido. E o pronome no grego é neutro. Tudo que é perdido. Tudo que é perdido. Não é procurar um homem ou a mulher perdida. É tudo que está perdido. Zaqueu estava perdido para seus pais, por causa da sua condição, para os religiosos, por causa da sua profissão, para a sua comunidade, porque ele extorquia, e para qualquer amigos que tivera antes. Mas ele não estava perdido para Deus. A procura de Zaqueu por Jesus foi o resultado de Jesus procurar e salvar a Zaqueu. Você conhece aquelas palavras que a gente usa em planejamento? Quem, o que, onde, quando, porquê e como? Vamos aplicar a Zaqueu? Quem? Jesus quer que o recebam os perdidos. Ele quer. O quê? Jesus quer com os que o recebam um relacionamento, uma intimidade. Onde? Jesus quer descer até o teu lugar para chamar você para subir com ele. Quando? Jesus quer que você o receba imediatamente, rapidamente. Vem, desce depressa. Por quê? Jesus quer que o receba para estar com ele, ligado a ele na vida. E como? Jesus quer que o receba com alegria. A história de Zaqueu é bonita. Podemos dizer que é a nossa história. Tanto aquele cego na beira do caminho que agora via e seguia a Jesus pelo caminho, provavelmente acompanhou Jesus de perto. Quem sabe foi na casa de Zaqueu. Não tenho ideia, mas caberia um bom romance aí. Um cego à beira do caminho, um rico que sobe numa árvore. E todos eles recebem de Jesus a grande bênção. Visão física, visão espiritual. Visão daquele que veio para salvar o perdido, o nosso Senhor Jesus. Até semana que vem, meus queridos.